Sejam bem-vindos. A Prime Gestão e Treinamento Corporativo criou esse espaço para compartilhar experiências obtidas com seus clientes e a divulgar publicações relativas ao tema. O tema de hoje será Recorrência de problemas gera gestão de apagar incêndios. Por que devemos focar na solução definitiva de um problema? Então, pessoal, a fim de um alinhamento, imagina só. Quando a empresa está com um determinado problema, né, que pode ser um problema oriundo de uma reclamação, um problema interno ou uma oportunidade de melhoria, ela espera que, após investir pessoas, né, tempo, dinheiro, diversos recursos, né, esse problema seja resolvido. Né? Mas o que acontece muitas vezes é a recorrência desse problema. Ou seja, tudo que foi feito, tudo que foi investido naquele período de tempo, né, não foi eficaz. Não foi eficaz. E isso voltou a acontecer. Então o tema ele vai trazer para nós o que essa situação colabora com a gestão de apagar incêndios. Ok? Bem, inicialmente, vamos ler essa frase do Peter Drucker. Certamente não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência o que não deveria ser feito. Né? Então imagina, se a empresa ela investiu pessoas e diversos recursos para solucionar determinado problema, aquilo deveria ter sido para sempre. Não é a solução por um mês, 6 meses, um ano, para sempre, definitiva. Tá? Então, qual seria essa influência nesse fluxo de tratativa de problemas? Vamos dar uma olhada, né? Bem, um fluxo tratativo de problemas normal, geralmente ele começa com uma entrada que é a voz do cliente ou a voz do processo. Né? A voz do cliente seria, por exemplo, aquela reclamação de um cliente, onde o cliente faz uma reclamação e isso é uma entrada para ser tratado internamente. Né? Isso seria a voz do cliente. E a voz do processo, VOP, seria, por exemplo, um problema interno, onde a empresa decidiu por tratar, ou uma oportunidade de melhoria. Ok? E com isso nós temos a entrada. Né? Este problema vai ser tratado. Só que inicialmente esse problema, porque as empresas não dispõem de recursos para tratar 100% das suas entradas. Então isso vai para uma espécie de espaço, né, de estoque, onde após uma análise da liderança será realizada uma priorização. E daí você vai ter o quê? O primeiro problema a ser atacado, o segundo problema a ser atacado, as equipes que irão atacar esses problemas, perfeito? E como resultado, o que se espera, né, é que essas equipes desenvolvam um plano de ação, e esse plano de ação ele pode ter duas saídas. Uma saída eficaz, né, ou seja, né, as ações foram planejadas, as ações foram colocadas em campo, tudo foi checado, o resultado foi atingido e o processo padronizado. Perfeito, seguimos em frente. Né? Mas também pode ter uma outra saída. O problema foi recorrente, o problema ocorreu novamente. Então, algum dos fatores de análise, de ações, falhou. E essa falha provocou a recorrência do problema. E para onde vai essa recorrência, pessoal? Ela vai para aquela região de estoque, onde vai ser analisada e priorizada novamente. Mas imagine, agora vamos colocar uma situação que é bem comum. Imagine que uma determinada empresa, né, independente do seu tamanho, esteja com seus recursos de pessoas, né, e demais recursos, trabalhando uma melhoria de processo. Né? Pode ser uma melhoria do processo do produto, uma melhoria do processo de serviço. Então eles estão trabalhando. E de repente aparece uma recorrência, que é uma reclamação de cliente. O que vai acontecer? Geralmente, as empresas param o que está fazendo e atendem o cliente. Porque pensa só,
Na primeira vez que aconteceu um problema com seu cliente apareceu para você, na sua empresa, né, estressado, né, aquela situação, né, porque é um problema, e você o convenceu que resolveu aquele problema. Então ele voltou, ok, satisfeito, voltou, confiando que nas suas palavras. E depois de um certo período, 15 dias, 30 dias, 6 meses, o problema acontece novamente, o mesmo problema. Imagina o nível de estresse que esse cliente vai aparecer. Se na primeira vez o nível de estresse estava aqui, ele vai aparecer com o nível de estresse nas alturas. Por quê? Porque afetou, além de todos aqueles custos, credibilidade. Né? Ele confiou em você na primeira vez. E para ele confiar novamente? Então imagina só como vai ser essa entrada, né, dessa reclamação. Essa situação fica estressada, esse estoque. Então geralmente o que acontece com as empresas? Elas colocam essa reclamação na frente. Para tudo, vamos resolver isso. Agora imaginem comigo. Uma coisa é você ter uma recorrência. Outra coisa é você ter 2, 3, 4. Algumas empresas às quais estamos, nós encontramos, assim, naquela priorização, né, a gente encontra de 30% a 40% de problemas recorrentes. Então quer dizer o seguinte, quer dizer que essa empresa, né, essas empresas, elas constantemente param, né, param o que está fazendo para o quê? Tratar aquele problema. E isso claramente é o que, pessoal? É uma gestão de apagar incêndio. E quais são os fatores críticos quando você está numa gestão como essa? Esse tipo de gestão é caracterizado pelas pessoas que não têm tempo mais para nada, sempre estão trabalhando no limite ou acima dele muitas vezes, não tem tempo para treinamento, não tem tempo para melhoria, sempre estão apagando incêndio. E isso gera dois tipos de situações extremamente negativas para a empresa. Primeiro, porque pode perder, né? Pode perder bons profissionais. Que o profissional geralmente cansa e vai para uma outra empresa. Ele cansa de apagar incêndio. E pode acontecer uma segunda situação, onde os profissionais que ali ficam, permanecem, eles acabam enxergando que isso é uma situação comum. É comum apagar incêndio. E isso é extremamente negativo. Né? Além de todos os problemas decorrentes disso, confiabilidade, credibilidade com o seu cliente, perda de recursos, né? Uma perda de dinheiro incrível, né? Para a empresa. Né? Bem, nós enxergamos, né, junto a esses clientes, alguns fatores, né, causais, né, que provocam essa recorrência de problemas. Né? Um dos fatores seria um plano de ação não implantado. Então a empresa ela definiu a equipe, definiu o problema a ser tratado, definiu a equipe, fez uma boa análise de causa raiz, definiu as ações corretas. Só que na hora de implantação, na hora do PDCA, não realizou, não implantou, não colocou em prática as ações. E isso não é incomum. Muitas empresas definem as suas estratégias de ataque de problemas, mas não colocam em prática. E isso se ocorre, se você não coloca em prática uma determinada ação, então você não vai atingir um resultado, né? Óbvio. Um segundo ponto seria o quê? Ação corretiva ou preventiva esquecida, né? Então seria aquela ação onde a empresa definiu a equipe, definiu um plano de ação eficaz, colocou o plano em campo, né? E os problemas, as metas foram atingidas, o problema foi resolvido. Mas na linha do tempo, aquela ação preventiva ou corretiva, ela é esquecida e deixada de ser feita. E o que isso provoca? Uma recorrência de problemas. Obviamente, nós estamos vendo aqui uma situação, algum problema sistêmico, né? Alguma situação, alguma causa sistêmica. Mas o problema acontece novamente. Né?
Uma terceira causa que a gente acha como o maior fator é a causa raiz incorreta, muitas vezes provocada por uso inapropriado de ferramentas de solução de problemas. Então nós enxergamos as empresas trabalharem com ferramentas até básicas, né? E apropriadas, são básicas e poderosas, mas definem de uma forma errada a causa raiz. Eles trabalham em alguma das camadas do efeito do problema. E se você define ações para o efeito do problema, obviamente o problema irá acontecer novamente. Ele não será resolvido. Então é uma situação muito delicada para as empresas que causa uma perda de dinheiro monstruosa. Então o que as empresas elas precisam? Precisam de profissionais que resolvam o problema definitivamente. Então definitivamente, pessoal, é para sempre. Não adianta, olha, eu tive um problema, mas esse problema aconteceu há um ano atrás, né? E isso dá um conforto para a equipe ou para a empresa? Não. Um plano de ação resolve um problema para sempre. Definitivamente. Ok? Bem, para conhecer um pouco mais, ampliar os conhecimentos nesse ponto, em nosso site existe esse vídeo, como aplicar o PDCA para atingir metas, onde nós apresentamos o PDCA, cada step do PDCA, dando alguns exemplos, então pode colaborar, ok? Segue nosso contato para quaisquer dúvidas ou informações e agradecemos muito o momento. Até logo!